Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Hoje irei trazer uma passagem do Evangelho de Jesus, segundo João. Essa passagem é tão poderosa que aquele que não acredita em Deus, aquele que tem uma fé ainda pequena, esse evangelho é para você. Na verdade, esse evangelho é tão poderoso que ele é capaz de converter até o ateu mais cético ao cristianismo. Pois bem, Evangelho de Jesus segundo João, a mulher adúltera. E cada um foi para sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem o que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo a resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nessa passagem do Evangelho, Jesus, na sua perfeição, ele saiu de uma forma esplendorosa, estupenda, inimaginária para um ser humano, dessa armadilha perfeita dos fariseus. Porque os fariseus queriam matar Jesus de todas as formas. Porém, Jesus tinha muitos seguidores, então eles não poderiam de qualquer forma matar Jesus. E essa foi uma armadilha perfeita, porque eles pegaram uma mulher em flagrante adultério e levaram para Jesus, no sentido: e aí, Jesus, o que nós vamos fazer? A lei de Moisés fala para apedrejá-la. E aí, o que nós vamos fazer? Então Jesus realmente, num olhar humano, estaria sem saída. Porque se ele defendesse a mulher, ele estaria indo contra a lei. Se ele fosse a favor da lei, ele estaria indo contra os princípios da misericórdia. Então, o que ele iria fazer? Se fosse um humano qualquer, por isso que eu falo, até o ateu mais cético, lendo essa passagem e analisando com frieza, ele perceberia que um ser humano não seria capaz de tamanha, eu não tenho nem palavras para descrever, de tamanha inteligência. Como que um ser humano teria capacidade de fazer o que Jesus fez aqui? Para sair dessa, realmente uma armadilha perfeita para um ser humano. Mas para Deus não. O que Jesus fez? Então, ou seja, ele estava, como se diz, né, uma sinuca de bico. Se ele fosse a favor da lei, para apedrejar a mulher, ele estaria indo contra os próprios princípios da misericórdia. E se ele fosse a favor da mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Então, o que Jesus fez na sua perfeição? O primeiro passo não foi só dar a resposta. Não, ele fez uma coisa antes. Ele começou a escrever.
quando eu li pela primeira vez essa parte, tanto que eu já até estudei, ninguém sabe o que Jesus escreveu ali na terra, na areia. Ninguém sabe. Provavelmente Jesus deve ter escrito assim, cambada de antas estocadores de vento, enfim. Deixando as brincadeiras de lado, provavelmente Jesus deve ter escrevido alguma coisa no sentido, perdoa, Pai, porque eles não perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Provavelmente deve ser algo nesse sentido, porque a gente, infelizmente, nós somos ignorantes e fazemos coisas erradas o tempo todo. Então ali, provavelmente Jesus já estava ali clamando pela misericórdia dos próprios fariseus, porque pela ignorância deles estavam tentando matar a mulher e Jesus. O intuito era matar os dois. Por quê? Porque se Jesus fosse contra a lei de Moisés, o que eles iriam fazer? Eles iriam apedrejar a mulher e Jesus por estar incitando as pessoas a desobedecerem à lei. Então o objetivo era o quê? Nós vamos matar a mulher e vamos matar Jesus. Teremos um motivo sólido, um motivo legal para matá-lo. Então Jesus, na sua perfeição, escreveu lá, não, enfim. Jesus já estava pedindo a misericórdia para Deus Pai dos fariseus. Mas enfim, o momento que Jesus começa a escrever, o que ele está fazendo com aquele gesto? Quando eu li, eu não percebi a perfeição daquele ato. Aquilo não foi um ato qualquer, aquilo foi um ato divino. Por quê? Porque as pessoas, atualmente, nos tempos outrora, sempre foi assim. O que dá ibope? Notícia ruim, tragédia, guerra, violência, enfim. Então ali as pessoas já estavam ali com sangue, literalmente com sangue no olho, para ver a mulher sendo apedrejada. Provavelmente estava ali, mata, mata, já estava gritando, enfim. Todo mundo ali já estava em cima. Como acontece um acidente, as pessoas já ficam em cima ali, igual um monte de abutre. Então provavelmente já estava, o circo ali já estava montado. Já estava montado para quê? Para apedrejar a mulher, e Jesus ainda vinha. Jesus ia ser apedrejado também junto. Só que quando Jesus começa a escrever, ali, o que deve ter acontecido? As pessoas ali que estavam naquele instinto de matar, de gritar, provavelmente todos ali começaram a voltar um pouco, a descer um pouco a questão daqueles ânimos, né? Aqueles ânimos exaltados, começaram a equilibrar, começaram a raciocinar no sentido, o que ele está fazendo ali? Um momento tão, como eu posso dizer, uma pressão tão grande, ele vai escrever ali, aqueles ânimos tão exaltados, ele vai escrever, como assim? Então as pessoas começaram, né, naquele ânimo de matar, começaram a raciocinar, ou seja, o que era algo que já estava ali no intuito da raiva, da ira, começou a vir para cá, para prudência, para reflexão. O que ele está fazendo? O que ele está escrevendo? Pois bem, aquilo foi uma atitude divina de Jesus. Por quê? Porque se Jesus, logo em seguida, que os fariseus tivessem feito a pergunta, falasse assim, Jesus, pegamos essa mulher em flagrante adultério, o que iremos fazer? Jesus desse a resposta em seguida, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Não iria surtir efeito. Por quê? Porque as pessoas estavam ali, mata, pedra, devia estar cheio de pedra na mão, vão jogar, enfim, já estava ali aqueles ânimos exaltados. Provavelmente aconteceu isso. Aí Jesus, na sua divindade, na sua perfeição, aquele ato foi divino, não foi algo aleatório, algo superficial, não. Quando eu li a primeira vez eu pensei, mas não tem nada de superficial, aquilo foi, não tem nem palavras para descrever. Ou seja, aconteceu exatamente isso.
quando Jesus começou, trouxe as pessoas para a questão da razão, da prudência, começaram a raciocinar, e logo em seguida ele preparou o terreno, um terreno que não estava favorável, o terreno não estava favorável para ele dar aquela resposta. Então, ou seja, ele preparou o terreno e logo em seguida, aí sim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, como as pessoas já estavam raciocinando, o que Jesus está fazendo ali e tal, o que ele está escrevendo, aquilo entrou na mente deles e eles começaram a refletir no sentido: nós somos pecadores tanto quanto ela, se não formos mais do que ela. Como que a gente vai atirar a pedra nela? E cada um foi para sua casa, ou seja, e Jesus ao fim falou com ela. Todo mundo foi embora, Jesus a perdoou e falou: vá e não peques mais. Enfim, então essa passagem é extraordinária, é magnífica, na verdade toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, o Antigo, mas tem passagens que são mais assim, como é que eu posso dizer, demonstram a plena perfeição de Jesus. Essa aqui foi extraordinária, é uma saída assim que nenhum ser humano, imagine, hoje, atualmente, 2026, não teriam uma mente capaz de raciocinar. Imagina, naquele momento de pressão, que tanto a vida da mulher quanto a vida de Jesus, ali era risco, as duas, e provavelmente os dois iriam ser apedrejados. Ou seja, você está correndo risco de ser morto. Como que um ser humano, hoje, com a mente de hoje, não falo nem de mais de 2000 anos atrás, pega o ser humano de hoje, pega o ser humano com o maior QI desse planeta, ele nunca teria a capacidade, nem 1%, nem meio, nem 0,0001% de ter essa atitude, essa resposta de Jesus. Então é algo divino, é algo extraordinário. Então não tem jeito. O cara pode ser ateu do jeito que for. Se ele pegar isso aqui, essa passagem, e ler dessa forma, analisar de forma científica, analisar, ele vai falar assim: não tem como um ser humano fazer isso que Jesus fez. Não tem como. É impossível essa saída que Jesus fez. E parece gestos simples, respostas simples, mas não são. São coisas complexas, coisas divinas mesmo. Então, eu não tenho nem mais palavras para descrever, eu só tenho assim, dar glória a Deus, porque é algo extraordinário. Então é isso. Espero que goste. Fiquem com Deus e até o próximo. Jesus abençoe a todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu, o seu, de todos nós, nossos corações semelhante ao do Senhor. Jesus, aumente nossa fé, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.